Prioridades: Vasco foca na busca de um lateral esquerdo nesse momento no mercado e a prioridade na lateral esquerda é o cuiabano. Volante Douglas Luiz, que é um desejo do Vasco, negociação muito difícil, porém o Vasco tem um concorrente de peso aí que seria uma disputa muito desigual. O Chelsea está entrando na parada, eu vou trazer para vocês mais informações e também falaremos aí do clássico dos milhões de ontem, mais especificamente sobre o técnico Fernando Diniz. O Vasco em campo fez uma das piores partidas que eu assisti da minha vida, mas a coletiva do Fernando Diniz conseguiu ser igual ou pior do que o jogo de ontem. Essas e outras informações vocês vão ouvir aqui após a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Futebolaço, o Dieguinho na área, entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, recheado de informação para vocês. Deixa o like, galera, no começo do vídeo que ajuda bastante. Sei que tem uma galera chateada aí com o resultado de ontem, mas eu tô aqui fazendo meu trabalho e tô na mesma barca junto com vocês, tá aí? Também, se puder se inscrever no canal, se for sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. Se quiser comprar camisas antigas históricas do Vasco da Gama, chama a gente na lojinha do Futebolaço no Instagram. A gente sempre deixa na descrição de todos os vídeos do canal o link. Você clica e já cai lá no Instagram. Então digita aí no Instagram, lojinha do Futebolaço, se acha a gente lá. A gente também compra a sua camisa ou agasalho que tiver em bom estado. Manda foto lá que a gente conversa, beleza? Dito isso, vamos às informações. Primeiro, vamos começar pela janela, tá? O Vasco focou na contratação agora do cuiabano. É a negociação que o Vasco vai tentar se debruçar de maneira mais intensa no momento, porque o Vasco identificou que há uma falha e há uma limitação muito grande no seu elenco no que tange aí a lateral esquerda. E olha que para mim esse movimento vai ter que ser de uma chegada, a gente precisa acelerar a saída disso aí também, cara. Não dá pro Riquelme ficar 2 anos e indo pro 3º ano só recebendo um salário sem ser emprestado, sem ser utilizado também. O Vitor Luiz para mim deu, obrigado pelos pênaltis batidos na Copa do Brasil de 24 e 25, mas o jogo dele foi constrangedor, inclusive com o Nova Iguaçu, e estou convicto, tá? Pra mim, o Lucas Piton tem que ser o lateral reserva do Vasco. Se pintar uma proposta financeira muito legal pro Vasco de venda, pode até vender. Acho que é uma posição muito difícil de achar jogador, mas o Vasco precisa contratar um lateral esquerdo, cara. O Lucas Piton, ele do meio pra frente, ele vai bem, ele cruza, é legal, mas, cara, defensivamente o Vasco é um time muito frágil pelo lado dele ali, já não é de hoje. Acho até que com o que a gente tem de jogadores à disposição, eu acho que o Puma até se mostrou menos frágil do que ele defensivamente e ofensivamente. Aí já muda um pouquinho, mas o Puma também não comprometeu ofensivamente os jogos que ele teve por ali. Eu acho que pro próximo jogo do time titular do Vasco, eu já botaria o Piton no banco e começaria com o Puma, tá? Então eu limparia a lateral esquerda do Vasco, deixando só o Piton para ser um reserva ali, beleza? Quer mudar a característica durante o jogo, o adversário tá retrancado, a gente tá no campo de ataque, o Piton vai entrar mais para ser quase que um ponta, para ficar cruzando bola na área ali, ou enfim... Dá pra ter ele no elenco, mas ele ser o titular do Vasco, pra mim, acho que deu. Tá? E aí o nome que o Vasco escolheu, ou que o Vasco está tentando fechar, é o cuiabano. E se o Vasco fechar, pra mim, é uma senhora contratação. O cuiabano vai completar 23 anos de idade, é um jogador que teve ali sua passagem no Grêmio, teve 2 anos muito bons com a camisa do Botafogo, botando na maior parte do tempo o Alex Telles no banco de reservas, que é um jogador muito bom, jogador de carreira europeia, que tem inclusive uma boa passagem com a camisa do Botafogo. Ele foi vendido ao Nottingham Forest do Evangelos Marinakis aí na janela do meio do ano passado, tem 6 meses aí, indo pro 7º mês, 7 meses, né, que ele é jogador do Nottingham, porém, o Nottingham comprou, mas reemprestou ele ao Botafogo esses 6 meses aí para terminar o Campeonato Brasileiro do ano passado, e agora ele foi reintegrado ao grupo do Nottingham Forest. Porém, ele não vem jogando lá, não tem espaço. O Evangelos Marinakis tem alguns clubes, né? Ele tem o Nottingham na Premier League, ele tem o Rio Ave em Portugal, ele tem o Olympiacos na Grécia, que é o clube do coração dele, ele é grego. Então tem a possibilidade dele levar o cuiabano para um outro clube
do grupo. E ele acabou de comprar o jogador. Porém, o cuiabano não vê com olhos ruins um retorno ao futebol brasileiro, tá? Até porque ele queria ir para a Premier League, mas não tá rolando muito para ele. Entre ir para Portugal, para Grécia e continuar no Brasil, ele não se oporia, apesar de preferir seguir na Europa num grande centro, tá? Então tem a possibilidade do Evangelos Marinakis ele levar o jogador emprestado para o Rio Ave, só que o Vasco tá tentando convencer o Nottingham a vender o jogador. Dependendo dos valores, o Vasco, num primeiro momento, queria pegar o cuiabano por empréstimo, o Vasco não se opõe a comprar o jogador, a depender das cifras. E aí entra uma informação importante. O cuiabano foi comprado por 6 milhões de euros. É um jogador que vai fazer 23 anos de idade, tem projeção, é jovem, então não é um jogador barato. O Vasco, com metas e bonificações, chega a 6 milhões e meio de euros no Brenner, que é um centroavante. O Vasco, no Rinestrosa ali, com taxa, com tudo, varia entre 5 e 6, e o cuiabano foi comprado direto pelo Nottingham por 6. Então um lateral esquerdo sairia mais ou menos pelo preço do que foi os dois atacantes que o Vasco está acabando de comprar. Agora, de repente o Vasco pode pôr pro Nottingham, cara, me vende 70% dele aí por 4,5, por 5, e aí, pô, tu fica com um percentual de uma venda futura, ele tem possibilidade de ir bem no Vasco ser vendido de novo. Aí é uma questão do cuiabano de repente bater o pé, pô, cara, deixa eu vir pro Brasil, os clubes vocês querem me levar, eu não tô muito afim, enfim. Há debate, só que o Vasco também tem concorrência. O Botafogo gostaria do retorno do jogador, mas o Botafogo tá com transfer bom, o Botafogo tá se livrando de jogadores de salário alto tentando fazer dinheiro. O Savarino agora acabou de ir aí vestir a camisa do Fluminense. Então acho que o Botafogo é mais um interesse do que de fato um concorrente. Acho que dá para botar o Botafogo meio de lado na situação. Porém, o Cruzeiro demonstrou interesse na contratação do jogador também. Aí o buraco é bem mais embaixo. Fugiria dessa questão dele ser identificado e ir para um rival e, enfim, ir para um clube que hoje vai brigar por coisas maiores do que o Vasco na temporada. Pelo menos num primeiro momento, a depender de como vai continuar a janela do Vasco. Então essa é a primeira informação da janela. Segunda, o Vasco tem interesse na contratação do Douglas Luiz. Ontem até os companheiros na torcida vascaínos, através do Léo Lacerda, informou que o Vasco já tinha um acerto de salário ali com o Douglas Luiz. O problema era conseguir chegar num acordo com a Juventus para comprar o jogador. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de entender como o Vasco vai conseguir concretizar essa negociação. O Douglas foi comprado junto ao Aston Villa pela Juventus há 1 ano e 6 meses atrás, por 50 milhões de euros, e no passe fixado que a Juventus deixou para o Nottingham comprar o jogador era 30 milhões de euros, eles já estavam tomando um fumo de 20 milhões de euros em 1 ano e meio depois. Então são valores muito altos, completamente fora da realidade do Vasco. No meio do ano, se realmente a SAF for vendida nesse primeiro semestre, aí a gente muda de patamar financeiro, aí pode ser, dependendo dos valores ali, 20, 25, sei lá. De repente, né, o Vasco vai querer investir pesado no time, aí vai chegar um dono com muito dinheiro. Pode ser que aconteça, mas o Vasco hoje era você pegar o dinheiro inteiro líquido da venda do Ryan, né, no que compete ao Vasco os 25 milhões de euros, e entregar todo na mão do Douglas Luiz. Isso se a Juventus topar reduzir mais 5 milhões, porque o que está acordado seria 30 milhões para o Nottingham comprar. O Nottingham não quer, o jogador até agora só fez 13 jogos com a camisa do Nottingham, está no banco. Dos últimos 6 jogos ele entrou em campo em 3, foi titular em 1, e em 3 ele nem do banco saiu, então ele vem jogando pouco. Mais a informação de hoje do Fabrício Romano, que é a principal referência de janelas de transferências internacional no mundo, ele trouxe a informação de que o Chelsea entrou na parada e tem o interesse de levar o jogador por empréstimo, pelo menos até o final da temporada. Tem 2 volantes deles lá que vêm sofrendo com contusões, jogando pouco. Eles querem mais um volante para ter profundidade nas competições que o Chelsea vem disputando. Então eles entendem que o Douglas seria uma boa composição de elenco. Aí, meu amigo, se o Chelsea entrar de vez na parada, não tem muito para onde correr. A depender até de uma boa
participação dele no Chelsea, eventualmente nesses 6 meses, o Chelsea poderia até querer comprar o jogador. Só que também eu acho que o caminho do Douglas na Europa tá chegando meio que ao fim mesmo. Eu não sei se vai ser agora, se vai ser daqui mais 1 ano, 2, porque ele vai fazer 28 anos nessa temporada. Acho que o Chelsea não, a Juventus acabou sem querer fazendo uma tremenda de uma besteira, porque eles compraram o Douglas por 50 milhões de euros com 26 anos, e você pagar isso num jogador com os seus 26 já, você tem que ter muita certeza de que ele vai chegar e vai arrebentar. E a idade dele era boa, só que o Douglas virou abóbora desde que ele chegou na Itália, foi agora pro Nottingham também. O time também tá mal pra caramba, é mó zona, tá brigando contra rebaixamento, ele também não tá conseguindo se acertar lá, então o dinheiro da Juventus tá esfarelando. Só que o Douglas também tá indo pra 28. Quem é que vai fazer um contrato de 4, 3 anos com ele vindo mal, nesse 1 ano e meio aí, com as cifras que envolvem os valores pelo Douglas? Então, assim, a Juventus pode acabar ficando aí com um pepino na mão, tentando emprestar ele para algum lugar com opção de compra, e cada vez o valor derretendo, e vai chegar um momento que, pela idade dele, nenhum grande clube europeu vai estar disposto a comprar o Douglas Luiz, tá? Então, enfim, nesse sentido, o tempo, quanto mais o tempo passa, melhor fica pro Vasco, tá? Mas estou dando o meu panorama aqui, respeitando a informação do Léo, que tem acertado muitas informações, mas trazendo a do Fabrício Romano e dando a minha opinião também. Aqui, galera, a gente fecha o nosso primeiro bloco e agora a gente vai falar da tragédia que foi esse jogo ontem no Maracanã, e agora foco totalmente no Fernando Diniz. Eu vou dividir em 2 momentos aqui a entrevista coletiva dele, pra gente tentar entender o que passou na cabeça dele, ou só registrar assim, o completo descolamento da realidade do Fernando Diniz, na coletiva dele de ontem, com a realidade do que aconteceu no jogo do Maracanã. Então, primeiro, o Fernando Diniz vai explicar por que ele não mexeu no intervalo e por que depois do Vasco tomar o gol, já com -1, ele não tirou o Coutinho Nuno ali e decidiu manter o time por mais um tempo. Então vocês vão ouvir a ideia das substituições do Fernando Diniz. Inclusive ele vai discordar, quem fez a pergunta foi o Sérgio Quindes do AV, de que o Vasco já continuou mal no segundo tempo. Na visão do Diniz, o Vasco estava melhor que o Flamengo nesses 5 primeiros minutos. E vou já deixar uma aspas bem grande aqui, como se 5 minutos fosse parâmetro de alguma coisa. E eu não acho que o Vasco estava melhor que o Flamengo. No máximo o jogo estava igual ali, mas eram muito poucos minutos para você dizer se aquilo seria ou não a tônica do restante do jogo. Ele vai ser questionado se não fosse o Léo Jardim, o Vasco tinha tomado ontem uma goleada histórica, e também ele vai falar dos erros do time. Na visão dele, o maior erro foi o Vasco ter jogado ele fora das características do time, quais aprendizados ele tira dessa situação, e também se não faltou ambição ao time. E eu, trazendo para o português claro, ele vai concordar comigo, mas com palavras mais bonitinhas, os jogadores do Vasco ontem entraram todo cagado em campo. A realidade foi essa. Tá? O termo usado foi ambição, mas para mim foi ser sujeito homem e postura. Foi o que faltou ao time. E o tal do tabu. Ontem, com a derrota, o Vasco completou 13 jogos sem vencer o Flamengo. Em abril agora completa 3 anos que o Vasco não vence o Flamengo. E entrou a campo com um tabu de 12 jogos sem vencer. Ele foi perguntado se o tabu de alguma forma atrapalha o time, joga mais pressão. Então, com vocês, o técnico Fernando Diniz. Vou discordar que eu não acho que no segundo tempo foi o jeito que você falou. Acho que no primeiro tempo o Flamengo foi superior. Os 5 minutos, a amostra é muito curta, mas eu não acho que o Flamengo voltou superior a gente. Se a gente pegar os 5 minutos do jogo para assistir, você vai ver que não foi isso que você está falando. Depois da expulsão, o time mais treinado para defender daquela forma que eu coloquei era aquele que, enquanto os jogadores estivessem aguentando, era aquele time que eu ia manter para tentar sustentar o 0-0. E não acho que a gente tinha conseguido, do jeito que o Flamengo estava posicionado, jogar numa postura com 0-0 para a gente escapar de contra-ataque. A gente teve que baixar bastante a linha, então o contra-ataque ia ser difícil para a gente ter. Aí o Flamengo, um pouquinho antes da parada técnica, o Flamengo fez o gol, era uma mexida que eu já ia fazer, que estava esperando a parada técnica, e eu mantive a estrutura, porque se a gente fosse subir com o jogador a menos, aí sim a gente tinha condição, ia ter menos condição de fazer um gol e mais condição de tomar mais gols. Então ficou um placar de 1-0, a estratégia era de tentar, e como a gente conseguiu algumas vezes furar com posse, sair e se posicionar no campo de ataque, terminar uma outra jogada para tentar fazer o nosso gol de empate. Era essa a estratégia. Quanto às substituições, eu substituí na hora que eu achei necessário. Não adianta querer sair. Aí se mexe,
de maneira equivocada e toma como foi 6-1, já que teve jogador expulso, a gente está discutindo outro tipo de discussão aqui. Então a gente tem que ter critério, tem que ter responsabilidade e saber o que está acontecendo no jogo. A nossa chance diminuiu de ganhar quando a gente teve a expulsão. Então a gente estava procurando se defender bem, o Léo Jardim fez algumas defesas, mas não teve chances contundentes. Por mais que tenha a impressão de que ia tomar o gol, o jogo podia também ter terminado 0-0, isso era um gol só. E não teve chance na cara do Léo Jardim. A maioria dos chutes do Flamengo foi cabeçada, chute de fora da área, um outro lance que o jogador levou vantagem ali da área e chutou. Mas chance criada de defesa muito difícil, eu não vi também. Teve um volume natural de quem está com um jogador a mais e um time que tem bastante qualidade. Eu acho também que esse é um goleado histórico. Eu acho que o Flamengo jogou melhor que a gente no primeiro tempo. Concordo em parte com o que você falou, que a gente não ficou à vontade para fazer o jogo que precisava. E no segundo tempo, com um jogador a menos, a gente teve mais coragem para fazer o jogo que era necessário para fazer uma boa partida. Acredito também que a gente voltou para o segundo tempo, embora tenha sido só 5 minutos, com uma postura diferente, com as correções, subindo mais rápido a marcação e tendo mais posse que o Flamengo. Acho que faltou jogar dentro das características. E o aprendizado continua. A gente não foi um Vasco grande, principalmente no primeiro tempo. Mas é um aprendizado. Isso pode ser que a gente vai, isso você pode ter certeza, que a gente vai trabalhar para aprender a jogar com a grandeza que precisa. A gente podia ter jogado muito melhor no primeiro tempo. O espaço que teve para jogar bem o segundo tempo foi muito pouco. A igualdade numérica, 5 minutos apenas. Mas o primeiro tempo era para a gente ter jogado bem melhor. E aprende. E vai ter que jogar melhor. Porque vamos ter outros clássicos, a gente vai provavelmente jogar contra o Flamengo, se não for agora no estadual, vai ser no Brasileiro, em outras competições, e a gente vai, nesse sentido, a gente vai fazer melhor do que a gente fez hoje. Eu concordo com você. Eu acho que o que foi pior no jogo do Vasco foi uma questão, primeiro tempo, uma questão de comportamento. A gente tinha tudo para jogar muito melhor, marcar muito melhor e jogar muito melhor. Então foi uma coisa de comportamento, e a gente tem que ser criticado por isso. E é uma coisa que a gente não pode ter o comportamento que a gente teve no primeiro tempo. Porque aí condiciona tudo, você fica numa situação de que não é o jeito que eu quero que o Vasco jogue, não é o jeito que o Vasco tem que jogar. Então é uma coisa que a gente precisa aprender e aprender rápido. E não pode repetir esse tipo de comportamento. Não é uma coisa que tem a ver com nada do que a gente quer pro Vasco. Eu não acho que o Tabu atrapalhou no jogo de hoje. Acho que a gente jogou mal no primeiro tempo. A gente saiu jogando em algumas vezes com lentidão, não todas as vezes. E uma coisa que a gente fez muito mal, também demorou muito para pressionar o Flamengo. Às vezes que pressionou, o Rossi chutou a bola para fora, ou chutou para frente sem direcionamento. Então a gente faltou jogar mais dentro das nossas características e fazer uma partida melhor. Repito, aparentemente, quando a gente voltou para o segundo tempo, o jogo ia ser outro. Tudo indicava que a gente ia ter uma postura mais agressiva, tanto na marcação quanto com a bola. Bom, sobre a substituição, eu falei no meu pós-jogo, então não vou repetir aqui. Quem não viu essa minha opinião, volta no pós-jogo lá. Mas a leitura do Fernando Diniz, dizendo que se discorda, que se não fosse o Léo Jardim, eu acho que ia tomar uma goleada. Mentira, Diniz. Mentira. O teu goleiro pegou 15 bolas, sendo que das 15 que ele pegou, teve defesas fáceis e bobas ali. Pelo menos umas 6 ou 5 foi defesa difícil. Teve alguns milagres do Fernando Diniz, do Léo Jardim ontem. E aí, não, porque ele usou o termo cara a cara. De fato, não foi defesa assim cara a cara. Só que não precisa, Diniz, para você ter uma chance real de gol, a finalização ser cara a cara com o goleiro. Você pode chutar, bater uma falta e o goleiro buscar a bola na gaveta. Isso não vai ser cara a cara. O gol do Flamengo saiu de um chute de fora da área. E aí tu não vai contar como chance clara de gol, porque foi de fora da área. Só leva perigo se for cara a cara. Então acho que o teu argumento foi completamente sem sentido. Só de cabeceio e barra peitada ali, o Vasco tomou uns 3 perigos. Teve no primeiro tempo um escanteio que a bola meio que resvala ali, o Léo Pereira ia fazendo um gol com o peito. Teve uma cabeçada do Bruno Henrique, a bola aqui, que é na gaveta, o Léo Jardim faz uma defesa enorme. Tem um chute, acho que é do Samuel Lino, que ele tá meio que pela esquerda ali, meio que sem ângulo, ele chuta a bola no ângulo. O Léo Jardim defende a bola com a ponta dos dedos ali, bota a bola para escanteio. Teve várias situações, teve cabeceio ali que passou por cima, com algum perigo. Teve uma falta lateral que o Flamengo bateu logo depois do lance do escanteio, que teve uma cabeçada, eu não vou lembrar de quem, pior que eu lembrei do lance agora, o caderno não tá ali. A bola passou raspando a trave do Léo Jardim, baliza esquerda dele, direita de ataque do Flamengo.
Então, ele fala como se o Léo Jardim tivesse feito uma ou duas defesas ali e no máximo o Vasco teria perdido por um 2-0. Não, cara, o Vasco podia ter tomado 6 gols ontem. O Léo Jardim fez defesa atrás de defesa, fora os lances que foi salvo. Tem uma bola que o Pedro domina, gira sozinho, aí o Robert Renan faz meio com a base, o Pedro chuta, a bola resvala na perna dele e sai para escanteio. Então, teve várias situações ali pro Vasco tomar os gols. Mas ele acha que não, que discorda que se não fosse o Léo Jardim, o Vasco não tinha tomado uma goleada histórica ontem. E aí, ele fala da questão de que discorda que pelos 5 minutos de jogo ali, o Vasco demonstrava que ia fazer um jogo melhor. E agora a gente vai entrar na polêmica, que eu dei a minha opinião, mantenho, não tiro nada do que eu falei sobre a expulsão do Barros ontem, mas vamos ouvir o Diniz. Na visão do Diniz, a expulsão do Barros foi uma coisa ridícula, e ele foi questionado também sobre o número de expulsões excessivas. Desde que o Diniz assumiu o comando do Vasco, o Vasco teve 11 jogadores expulsos, tá? O Vasco jogou 2 vezes esse ano com o time titular e nas 2 vezes teve jogador expulso. O Fernando Diniz comentou essas expulsões e ele foi questionado sobre a parte física do time. Se na visão dele a parte física condicionou o jogo, e eu concordo muito com essa resposta que ele vai dar. Eu acho que o jogo de ontem não tem nada a ver com parte física, pelo contrário, se fosse para botar parte física, teria que ter uma vantagem pro Vasco e não pro Flamengo. E aí, para finalizar, ele foi questionado se dá para jogar de igual para igual e se dá para fazer frente com esse atual time do Flamengo, mesmo sem contratações. Com vocês, o técnico Fernando Diniz. Falando da expulsão, se alguém vai perguntar, uma expulsão para mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu não consigo, eu sinceramente não consigo entender uma expulsão dessa. Teve um lance pouco antes, no primeiro tempo, que um lance com o Andrés Gomes, o cara chuta no alto, pega no pé do Andrés, também não acho porque lance para expulsão, mas esse muito menos do que aquele. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um totó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. Aí tem uma câmera que eles pegam assim às vezes, que para, que a perna, que a sola da chuteira do Barros está perto da panturrilha, não tem força nenhuma ali, zero. Até que o jogador levantou, jogou normalmente, e é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo, quando estava em igualdade do Béria, tinha jogado melhor, mas quando voltou ao segundo tempo, a impressão que tinha é que o jogo ia ser outro. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. São muito diferentes as expulsões, né? A expulsão do Piton lá na altitude, que ele chega atrasado, do Hugo Moura também, que chega atrasado lá contra o Fortaleza. Na de hoje, a expulsão é por erro da arbitragem. Então, as expulsões são diferentes. Eu não vejo muita expulsão do nosso time, assim, descontrole emocional. O do Piton foi um erro de saída, que ele perdeu uma bola fácil, aí fez a falta, era o último homem. Até acho que foi falta nele antes do lance, mas ele ficou de pé e ele acabou fazendo a falta e foi expulso contra o Maricá. As expulsões elas são muito diferentes. Eu não acredito que tenha expulsão aí por descontrole emocional, que o jogador deu porrada no outro, contundentemente. Eu não vi expulsões por causa de descontrole. Mas, todavia, é uma coisa que a gente tem que corrigir, descobrir o que tem em comum, algumas delas, para evitar que elas aconteçam, porque elas acabam, na maioria das vezes, determinando o resultado dos jogos. Se eu falar sobre isso, físico, o jogo hoje não teve absolutamente nada a ver com parte física. Se fosse assim, o time tinha que jogar muito pior o segundo tempo e teria que ter jogado pelo menos bem os 15, 20, 30 minutos do primeiro tempo. Então, não tem absolutamente nada a ver com a parte física. O time está bem fisicamente, o time está com condição boa de produzir um jogo de qualidade. Deu para ver contra o Maricá, deu para ver fisicamente também contra o Maricá, o time está muito bem, porque a gente jogou mais de um tempo com um jogador a menos e suportou o jogo e conseguiu produzir chances e se defendeu muito bem também. Hoje o problema não tem a ver com a parte física, é um problema tático, mas muito mais a ver com o comportamento. Claro que dá para fazer frente, tem que dar sempre fazer frente. Desde 2019 eu jogo contra o Flamengo, desde que foi montando esses times, que essa passagem mais vencedora, talvez uma das mais vencedoras pelo menos da história do Flamengo. E a gente tem que ter comportamento diferente. Eu acho que a gente tinha que ter jogado muito melhor no primeiro tempo.
E esse jogo tem que seguir direção. E a gente tem que ter postura diferente, jogar de maneira diferente, não só contra o Flamengo, mas os jogos grandes, os clássicos. E a gente terminou muito bem a temporada, jogando os 2 jogos contra o Fluminense, jogos importantes, decidindo Copa do Brasil, 2 clássicos, depois jogos contra o Corinthians. Então hoje não tinha motivo. Por mais que a saída do Ryan é uma coisa que pesa, não é isso aí o principal motivo para a gente ter jogado muito abaixo do primeiro tempo. A gente tem que aprender e aprender rápido. Bom, já adiantei que eu concordo com essa questão da parte física que ele comentou, discordo da questão das expulsões. Acho também que não é uma culpa dele de que o Vasco tem muitas expulsões. Eu acho que tem a ver com... as 2 expulsões, por exemplo, a do Piton lá no jogo do Del Valle é um negócio sem sentido. Ele pisa o cara também numa jogada completamente bizonha. O Hugo Moura também lá em Fortaleza. O Piton também que vai sair driblando e vê que faz uma merda, o cara sai cara com o goleiro, ele cata os caras pelas pernas. Então acho que isso aí não é um problema do Diniz. Então, enfim, meio que concordo com o comentário dele. E aí a parte final eu também concordo, que é a questão dele se dar pra fazer frente. E cara, uma coisa pra mim, eu nem comentei isso no pós-jogo ontem, mas dá pra complementar. O Flamengo não faz com os outros grandes clubes brasileiros o que ele tem feito com o Vasco. Você pega aí Flamengo e Botafogo, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Atlético. Um jogo específico, o Flamengo teve um jogo ano passado que ele ganhou no Newton Santos o Botafogo de 3-0 pelo Brasileiro. Um jogo específico e mesmo assim não foi aquele amasso, aquele vareio. O Flamengo foi fazendo os gols até em contra-ataque. Mas os jogos entre Flamengo e Vasco, não todos, mas boa parte, são assim, amassos, atropelos, que poderiam ter terminado com goleadas históricas, e teve o maldito 6-1 aí do ano retrasado, de 2024, tá? E o Vasco, de contrapartida, no confronto de grande com grande, poucas são as vezes que o Vasco joga assim. E, por exemplo, o Vasco tomou um vareio do Palmeiras no Allianz Parque. Mas não são todos os jogos entre Vasco e Palmeiras que são assim. Inclusive, os jogos entre Vasco e Palmeiras com o mando do Vasco, que espero que isso tenha acabado, os últimos jogos têm sido até em Brasília. Você pode ver, o Palmeiras tem vencido o Vasco com um erro individual. Tem sido 1-0, 1-0, 1-0, 2-1, tirando um atropelo do Allianz Parque desse ano de 3-0. Você vê jogos aí contra o São Paulo, o Vasco tem incomodado um pouquinho. O Grêmio, o Vasco perde com frequência, mas a gente tá falando desse atropelo, não acontece. Um jogo ou outro, o Vasco foi humilhado, aquele jogo do Porto Cabejo lá. Tem uns atropelos assim, o 4-0 do Criciúma. Não é que não tenha esses atropelos, mas assim, aquele mesmo adversário, você ser amassado, atropelado. Não, cara, isso tá acontecendo especificamente contra o Flamengo. Que foi o que eu falei ontem no meu pós-jogo, que essa merda parece que entrou no DNA da instituição. O Vasco passa a impressão pro seu torcedor que ele entra em campo contra o Flamengo, independente do elenco, todo cagado. Meu irmão, hoje a gente vai aqui entrar para perder de pouco. E de contrapartida, o Flamengo parece que entra para jogar contra o Vasco com a confiança lá na lua de que, meu irmão, eu tô jogando contra ninguém e eu vou ganhar o jogo hoje e ponto. E os jogadores entram com tanta confiança que a maioria deles joga o seu melhor, o próximo do seu melhor. Porque de um lado tem um time cheio de confiança, enxergando o adversário do outro lado como um nada, e do outro lado tem jogador todo cagado e vendo o adversário como bicho papão, de que a gente não vai conseguir ganhar dos caras de jeito nenhum. A impressão que eu tenho assistindo os jogos do Vasco contra o Flamengo é essa, tá? Então eu acho que o Diniz está correto. Dá. O Flamengo faz jogo duro com times piores aí. E outra, esse amasso que o Vasco teve não tem nada a ver com a qualidade do time. Dá para melhorar, precisa contratar, precisa, ninguém aqui é cego. Mas o atropelo que o Vasco teve contra o Flamengo ontem não tem nada a ver com a qualidade do elenco, passa por postura, beleza? Então eu fecho com vocês aqui a nossa primeira edição e ainda volto lá pro finalzinho da noite com a segunda e última do dia. Amanhã eu tento organizar o horário da grade da nossa programação, beleza? Tamo junto, saudações vascaínas aí, valeu!